Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Caio Raposo e você pode me encontrar nas redes sociais que estão na descrição ou no meu site caioraposo.com. No vídeo de hoje, a gente vai aprender de uma vez por todas como é o funcionamento do ajuste de curvas. Lembrando que o ajuste de curvas está presente no Photoshop, está presente no Lightroom, está presente no Camera Raw, está presente também no Capture One. Então, se a gente aprende o funcionamento do ajuste de curvas dentro do Photoshop, a gente consegue tranquilamente replicar aquilo que a gente aprendeu no Photoshop também no Lightroom. A mesma coisa com o Camera Raw e a mesma coisa com o Capture One. Então, aprendendo a base ali do ajuste de curvas, você vai conseguir trabalhar em qualquer um desses softwares utilizando o ajuste de curva. E existe toda uma mística em cima do ajuste de curvas de que ele é algo mega complicado, é difícil de entender, é difícil de trabalhar. Mas se a gente entende a lógica inicial dele, se a gente entende o funcionamento dele, vocês vão ver como que é simples e como que a gente pode melhorar muito os resultados da nossa imagem fazendo uso do ajuste de curvas. Então é isso, vamos partir para o vídeo e a gente se encontra daqui a pouquinho. Então olha só, antes da gente realmente iniciar aqui com o ajuste de curvas dentro do Photoshop ou dentro do Lightroom, é legal a gente só saber onde que ele fica dentro do Photoshop, só para a gente fazer um pequeno comparativo com esse desenho do gráfico que eu fiz aqui, ó, que eu posso vir clicando aqui no ícone do meu ajuste de curvas, ou vindo aqui embaixo também no ícone dos ajustes e selecionando a opção de curvas. E aí eu passei a ter esse gráfico aqui de curvas. Olha que eu tenho aqui um gráfico de linha, onde eu tenho uma base, uma altura, e eu tenho uma linha na diagonal que vai cortar esse meu ajuste. Mas vamos então passar para o desenho que eu tinha feito. Aqui no ajuste de curvas, eu vou pensar como se eu tivesse três desses triângulozinhos. Um triângulozinho aqui no canto direito, que é referente à área mais clara da minha imagem, aquilo que é branco. Eu tenho um triângulozinho aqui cinza, que no caso eu não tenho no próprio ajuste de curvas, mas eu vou imaginar como se existisse, que vai ser referente aos meus tons médios. Eu tenho aqui um triângulozinho preto, que vai ser referente aos meus pretos. Eu tenho aqui um outro também, que vai ser referente aos pretos. Aqui também aos tons médios. E aqui também aos brancos. Só que entre os brancos e os tons médios, eu tenho aqui os meus tons claros. Então, ó, vou imaginar como se eu tivesse nessa área aqui também os meus tons claros. Entre o preto e o tom médio, eu tenho os meus tons escuros. Ou sombras também. Aqui também tons escuros. E aqui também tons médios. Opa, tons médios não. Tons claros. Então, olha só. Branco é referente ao triângulozinho mais claro. E os tons claros é referente a toda essa área que vai entre os meus brancos até os meus tons médios ali. Essa área é referente aos meus tons médios e essas áreas aqui são referentes aos meus tons escuros. Mesma coisa aqui embaixo. Ó. Tem aqui tons claros, tons escuros, tons médios. Então, o ajuste de curvas ele trabalha como base aquilo que é entrada de informação e aquilo que é saída de informação. A base ela vai ser a entrada de informação. Só que eu gosto de pensar da seguinte maneira. Ó. Eu vou criar uma nova camada aqui e vou só alterar a cor aqui, ó, colocando um tom de vermelho, como realmente é. E eu vou colocar aqui entrada. Por que seria isso? A base eu vou pensar como realmente é a minha informação. A minha informação ela é um preto, ela é um tom escuro, ela é um tom médio, ela é um tom claro ou ela é um branco. E eu tenho aqui a altura que vai ser a saída, mas eu vou pensar como se fosse como será representado.
E aqui eu vou colocar saída. Só lembrando ó, que como será representada a saída é, na verdade, essa altura aqui. Ó. A base é como realmente é, como é a entrada da informação. Então, olha só, assim que a gente cria um ajuste de curvas, ele já tem essas informações, na verdade não vai ter essas informações visíveis, e a gente tem uma linha ó, que corta nosso ajuste de curvas na diagonal. Aqui não está sendo uma linha reta, mas vai funcionar aqui para a gente entender o que eu quero. Então, se eu pegasse aqui ó, e viesse na minha imagem, aquilo que é um tom médio, eu vou agora traçar ó, uma linha. Deixa eu já deixar um pincel preto e um pincel vermelho. Eu vou traçar uma linha aqui ó, na vertical até encontrar essa linha que eu tenho na minha diagonal. Então, eu vou pegar aqui, ó, aquilo que é um tom médio, ele está sendo representado, ó, quando eu encontro essa minha linha na diagonal, como sendo também um tom médio. Aquilo que é branco na minha imagem, ó, se eu traço uma linha na vertical, perdão, e traço agora uma linha na horizontal, ó, aquilo que é branco está sendo representado como branco. Aquilo que é preto está sendo representado como preto, e aquilo que está aqui entre os tons médios e o branco, que seriam os meus tons claros, está sendo representado também como sendo tons claros. Olha que ele está aqui entre o branco e os tons médios. Aqui mesma coisa, minha área de sombra está sendo representado como uma sombra. Então, olha que está tudo idêntico porque eu tenho essa minha linha na diagonal. Então, olha só, se eu não faço nenhum tipo de modificação, aquilo que realmente é um tom médio está sendo representado como um tom médio. Aquilo que realmente é uma área de tons claros, uma área de realce, está sendo representado também como um tom claro. Aquilo que é branco está sendo representado como branco e assim em diante. Então, vou pegar aqui, vou agrupar, vou colocar o nome 01 e vou diminuir aqui a opacidade para a gente ainda ter aquela informação visível, mas ali no fundo, bem escondidinho. E vou criar uma nova camada aqui. Agora, imagina que eu tenho uma curva ó, que, ao invés de ser essa linha na diagonal, ela vai ser ó, puxando um pouquinho ali para cima. Então, olha que antes era uma linha na diagonal, agora eu passei a ter uma curva ó, puxando ali para cima. Então, vamos lá. Aquilo que era um tom médio original na minha imagem, ele está sendo representado agora ó, como algo mais claro, que seria ali uma área de tons claros. Aquilo que é branco, ó, ele permaneceu intacto. Aquilo que era preto ó, permaneceu intacto. Mas tudo aquilo entre o preto e o branco, a gente consegue ver que ele teve uma alteração. Aquilo que antes era um tom claro, ó, ele passou a ser representado como algo ainda mais claro. Olha que ele estava aqui ó, nessa linha entre o tom médio e o branco, e agora ele está quase chegando ali no branco. Então ele clareou. Aquilo que estava nessa área também ó, passou a ser representado quase que como um tom médio. Tudo aquilo que está entre também está sendo representado como algo ainda mais claro. Então eu puxei a minha curva para cima e ele clareou ali a minha imagem. Vou agora agrupar, colocar também ali a opacidade baixinha, colocar ali uns 10% e vou criar uma nova camada. Agora com uma curva puxando aqui para baixo. Peguei e puxei ela ali para baixo. Se eu olhar aqui, aquilo que antes era um tom médio, ele passou a ser representado como algo um pouquinho mais escuro. Aquilo que antes era uma área de tons claros, uma área entre os tons médios e o branco, passou a ser representado quase que como um tom médio. Aquilo que antes era preto está preto, aquilo que antes era branco, ele permaneceu aqui intacto. Mas aquilo que está entre o branco e o preto, quando eu puxei a minha curva para baixo, ele pegou e escureceu, porque está entrando uma informação e está saindo uma informação ainda mais escura.
entrou o tom médio, está saindo uma área de tons escuros. Como realmente é um tom médio, ele está sendo representado como um tom mais escuro. Entrou tom médio, saiu mais escuro. Entrou tom claro, está saindo quase um tom médio. E assim em diante. Então, o funcionamento do ajuste de curvas básico é esse. Agora vamos ver algumas coisas que a gente consegue fazer com o nosso ajuste de curvas e identificar várias possibilidades com esse nosso ajuste. Se eu criar aqui uma nova camada e agora eu fazer uma nova curva aqui, ó. Isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado para eu fazer na caneta. Eu tenho aqui uma espécie de um S. Olha que eu passei a ter aqui, ó, esse S na minha imagem. Tinha uma linha na diagonal, mas eu peguei e puxei um pontinho aqui para cima e puxei um outro pontinho aqui para baixo e travei um ponto aqui no meio. Por enquanto eu estou fazendo só no desenho, mas daqui a pouco eu vou passar para uma imagem para a gente entender isso melhor. Mas olha só, aquilo que era tom médio está sendo representado também como um tom médio. Aquilo que é branco permaneceu intacto, aquilo que é preto permaneceu intacto. Mas olha só o que aconteceu com aquelas áreas de tons claros na minha imagem, aquelas áreas mais claras da minha imagem. Aquilo que era um tom claro, ele está sendo representado como algo ainda mais claro. Aquilo que era um tom escuro está sendo representado como algo ainda mais escuro. Então, o que isso daqui está realmente fazendo no meu ajuste de curvas sobre a minha imagem? Se eu pego a minha área clara e clareio ainda mais, se eu pego a minha área escura e escureço ainda mais, eu estou aumentando o contraste da minha imagem. E olha só, com um simples ajuste de curvas, puxando um pontinho para cima e outro para baixo, eu consigo aumentar o contraste da minha imagem. Então, bacana. Agora imagina que eu pegue aqui e faça uma outra coisa. Vou criar mais uma camada, pegar o meu pincelzinho de novo e vou ter uma curva aqui subindo um pouquinho, aí ela trava no tom médio, e aí agora ela passa a ficar reta ali na diagonal. Se eu olhar, ó, aquilo que é branco permaneceu branco, aquilo que é preto permaneceu preto, porque eu não fiz nenhum tipo de modificação no meu ponto de preto ou no meu ponto de branco. É possível modificar, mas eu recomendo que a gente não preocupe com isso aqui por enquanto. Aquilo que é tom médio, ó, ele permaneceu intacto como sendo um tom médio. Aquilo que é a área de tons claros, ó, permaneceu intacto também como sendo os tons claros. Mas olha o que aconteceu com a minha área de sombra, a minha área de tons escuros. Aquilo que era esse ponto está sendo representado como algo ainda mais claro. Aquilo que estava nesse ponto em específico está sendo representado como algo ainda mais claro. Aquilo que estava nesse outro ponto está sendo representado também como algo ainda mais claro. Então olha que ele pegou e ele clareou a minha área de tons escuros. Ou seja, o que ele fez? Ele clareou a minha área de sombras da minha imagem. Então olha só que legal, eu consigo pegar com o próprio ajuste de curvas e recuperar a informação da área de sombra. Assim como eu consigo também com o próprio ajuste de curvas recuperar informação das áreas de realce. Olha só, vou agrupar ali, colocar nome 05, diminuir a opacidade e criar mais uma vez uma nova camada. Agora pego meu pincel, vou deixar aqui ó, minha área de sombra intacta, ela vai chegar aqui no tom médio e eu vou puxar ela de leve ó, aqui para baixo. Então olha só o que aconteceu. Tom médio permaneceu intacto, preto intacto, branco também ficou intacto. Mas aquilo que era uma área de tons claros, ó, ele está sendo representado como algo um pouquinho mais escuro. Então olha só que ele pegou aquela área de realce, aquela área de tons claros da minha imagem e está recuperando informação dessa área. Ou seja, se eu tenho uma área em um rosto de um modelo que está meio que estourado por altas luzes, tenho ali uma área muito clara e eu quero só recuperar aquilo um pouquinho, poderia criar um ajuste de curvas ó, que puxasse para baixo
apenas a minha área de tons claros. Se eu quisesse pegar, por exemplo, uma imagem onde eu tenho uma área de sombra muito definida ali, ó, eu poderia simplesmente pegar um ajuste de curvas e puxar ali, ó, a minha área de sombra e deixar todo o resto intacto. Então esse é o funcionamento básico do nosso ajuste de curvas. Eu espero que tenha ficado claro. Agora vamos passar aqui já para a aplicação na imagem digital. Essa aplicação ela pode ser feita tanto no Lightroom quanto também no Photoshop. Só lembrando de um determinado ponto. Ó. Se for no Lightroom e a gente quiser trabalhar com ajuste de curvas livremente, é legal ali, ó, que você pegue, ligue essa opção aqui embaixo, ó, esse botãozinho de Point Curve. Por quê? Aí você consegue trabalhar com ele de uma maneira livre, da forma que você bem entender. Aqui eu vou pegar aquele pontinho e vou apagar, e eu vou fazer uma revelação básica dessa imagem para levar ela para o Photoshop. Essa imagem foi fotografada pela Rafaela Abreu e está sendo utilizada aqui apenas como um exemplo. Fiz aqui uma revelação mega básica, onde eu só mexi no meu ponto de preto e no meu ponto de branco, não mexi aqui nem no highlights, nem nas sombras, para a gente poder ver como que eu conseguiria recuperar um pouco a informação de sombras usando o ajuste de curvas. Então vou mandar essa imagem para o Photoshop, clicando com o botão direito, Edit em Photoshop, e ele abriu a imagem ali para mim. Ó. Então abriu aqui para mim, eu vou criar o meu ajuste de curvas. Só clicar sobre ele e ele criou ali para mim. Lembrando que quando a gente clica aqui em qualquer um desses ajustes, ele cria uma camada de ajuste com uma máscara. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais o meu ajuste de curvas, ó, só para ficar um pouco mais fácil para a gente ver, e vou puxar a imagem aqui para o lado. Ó. Minha área de preto, minha área de branco. Sombras, tons médios, realces. Sombras, tons médios, realces. Se eu venho aqui e pego meu pontinho ali do meio, ó, o meu pontinho de tom médio, e trago ele aqui para cima, ó, aquilo que antes era um tom médio, está sendo representado como algo ainda mais claro. Olha que aquilo que também era uma área de tons claros, ó, de realce, está sendo representado como algo também ainda mais claro. Assim como a minha área de sombra, assim como a minha área de realce, tons médios e tudo mais. A única coisa que não está sendo afetado é o preto e o branco, porque eles estão intactos. Se eu quiser jogar fora esse pontinho, ó, basta eu clicar e arrastar ele para fora. No Lightroom, a gente tem que dar 2 cliques sobre a bolinha que ele vai jogar ela fora. No Photoshop, só pegar e jogar para fora. Se eu pego aqui esse tom médio e puxo ele aqui para baixo, ó, olha que ele pegou e ele está escurecendo toda a minha imagem. Aquilo que era um tom médio está sendo representado como uma área mais escura. Aquilo que era uma área de sombra está sendo representado como algo ainda mais escuro. Aquilo que era uma área de realce está sendo representado como algo também um pouquinho mais escuro. Então, bacana. Eu posso criar aqui, se eu não me engano, um total de 16 pontinhos para modificar a minha curva totalmente. Ó. Então, eu poderia vir aqui, ó, criar um pontinho aqui no meu tom médio para travar aquele ponto e aumentar o contraste da minha imagem, pegando o ajuste de curvas. Puxando aqui para baixo, ó, a minha área de sombra está ficando mais escuro. E aqui a minha área de realces, a minha área de tons claros, também está ficando um pouquinho mais claro. Olha como que já faz uma diferença no contraste da minha imagem, só de eu ter pego aqui e ter clareado a minha área de tons claros e ter escurecido a minha área de sombras. Aí eu já passei a ter, ó, uma curva em S que aumenta o contraste da minha imagem. Se eu deixar ela muito mais marcado, aí o contraste ele vai ser muito maior, mas aí eu vou chegar no resultado que não vai ser tão interessante. Então eu vou pegar aqui e vou apagar esses pontinhos. Agora para o exemplo onde a gente tinha pego somente a área de sombra no desenho da curva. Eu vou travar aqui a minha área de tons claros, travei ali, vou criar alguns outros pontinhos aqui, ó, só para eles ficarem o mais travado possível, e vou pegar aqui a minha área de sombra e vou puxar ela um pouquinho para cima. Olha como que puxando aqui a minha curva um pouquinho para cima, ó, eu consigo recuperar a informação de algumas áreas de sombra. Olha ali, dentro do cabelo da modelo.
Olha o tanto de informação que eu consigo recuperar puxando essa minha curva ali para cima, usando, no caso, o meu ajuste de curvas. Como aqui é uma imagem que eu já trouxe ela do Lightroom para o Photoshop, ela já está meio que processada. Então eu não vou ter a possibilidade de recuperação de informação, assim como eu teria com o meu ajuste de curvas dentro do Lightroom ou dentro do Capture One. Então aqui é para a gente entender o funcionamento, mas se eu fosse realmente recuperar muita informação de área de sombras, eu preferiria fazer isso dentro do Lightroom. Agora aqui, ó, vou travar minha área de sombra. Vou tirar aqui os dos realces e vou puxar eles, ó, um pouquinho para baixo. Eu consigo agora, ó, recuperar informação de realce no rosto dos modelos. Ó. Se eu utilizar demais, ele vai estar invertendo as cores ali e eu vou chegar no resultado que eu não quero. Mas se eu utilizo ele de uma maneira bem sutil, ó, eu já consigo ver, ó, que no rosto dos modelos ele acaba, ó, recuperando um pouco da informação. Aqui foi até demais, mas eu acho que é interessante para a gente entender o funcionamento. Lembrando que, como é um ajuste de curvas e ele tem uma máscara aqui do lado, nada me impede de pegar e, por exemplo, clarear aqui, ele está clareando toda a minha imagem, eu inverto aqui a minha máscara, utilizando meu atalho Command I, ou dando 2 cliques sobre a minha imagem, mandando inverter, e aí eu posso pegar o meu pincelzinho e falar, recupere a informação, já que ele está com a cor branca, e vou passar aqui, ó, somente sobre aquelas áreas onde existem uma sombra na minha imagem. Olha que ele já pegou ali, ó, e já recuperou informação daquela área. Se eu quisesse, por exemplo, ó, clarear essa modelo, imagino que a minha intenção fosse clarear ela, poderia criar um ajuste de curvas, clareando ali também, vou inverter, utilizando meu atalho Command I ou Ctrl I, e vou passar, ó, sobre o rosto ali, sobre a modelo. Olha que ele pegou, ó, e ele clareou ali também essa modelo. Se eu quisesse, por exemplo, fazer aquele mesmo ajuste que a gente fez em alguns vídeos para trás, de realçar os olhos do modelo, eu posso também tranquilamente, ó, pegar o meu ajuste de curvas, puxar ele aqui para cima, que ele está clareando, dou 2 cliques sobre a máscara, mando inverter, pego meu pincelzinho pequenininho e vou passar, ó, dentro do olho da modelo. Olha que ele pegou ali, ó, e clareou aquela área. Só que eu quero também escurecer um pouquinho esse contorno. Crio um outro ajuste de curvas que vai escurecer, vou inverter e vou passar, ó, no contorno e um pouquinho ali na área central. Então passei a ter um ajuste de curvas, ó, que clareava a minha imagem e um outro ajuste de curvas que, ó, escurecia a minha imagem. E olha como que ele já vai fazer uma diferença no volume ali do olho da modelo. Lembrando que o ajuste de curvas ele tem muito mais possibilidade, já que a gente pode até mesmo fazer correção de white balance, de equilíbrio de branco da nossa imagem, trabalhando com os canais de cores separados aqui. Eu posso trabalhar apenas no meu canal de vermelho, aqui ele está afetando só aquela área do olho, né? Mas eu poderia, por exemplo, criar um novo, trabalhar apenas com o meu canal de vermelho, adicionando vermelho ou removendo vermelho, meu canal de verde, adicionando verde ou removendo verde, e o meu canal de azul, adicionando azul ou removendo azul. Mas aí eu acho isso mais interessante para a gente ver em um outro vídeo, porque senão esse daqui ele já vai ficar muito longo. Mas eu espero que você tenha entendido aí a base do funcionamento do nosso ajuste de curvas. Inicialmente o ajuste de curvas ele parece ser algo mega complicado, mas se você entende o funcionamento base dele, aquilo que é entrada, aquilo que é saída, aquilo que realmente é uma informação e como essa informação está sendo representada, você consegue tranquilamente fazer praticamente tudo com seu ajuste de curvas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal. E se você acha que você consegue atingir mais pessoas com esse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, aonde você quiser,
e ajude também outras pessoas a entender melhor esse ajuste de curvas. Então, a gente se vê semana que vem. Adeus, falou!